Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Agenda IDS. Eu sou Patrícia Porto, coordenadora acadêmica do Instituto Dani Zinhasi. O Agenda IDS é um evento online que aborda tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito e tecnologia, sempre convidando especialistas no assunto para compartilhar suas experiências. E aqueles que perderem o evento ao vivo poderão acessar o conteúdo gravado que será disponibilizado no site do DS. E no Agenda DS de hoje, em comemoração ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual, falaremos sobre a inteligência artificial na indústria musical, abordando os aspectos mercadológicos e os seus impactos jurídicos. E para debater essa temática, convidamos dois profissionais referência em sua área, em suas áreas de atuação e feras no assunto. Como palestrante, temos hoje conosco o Léo Morel. Bem-vindo, Léo. Léo é Olá, olá. músico. Bem-vindo, Léo. Léo é músico e analista do mercado da música. Atua como A&R Manager na distribuidora digital Tratório. É mestre em políticas públicas e estratégia de desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ e possui MBA em gestão e produção cultural pela Fundação Getúlio Vargas. Léo é professor assistente do curso bianual Emerging Markets and Models for Music, do programa de Master in Music Business da Universidade de Nova York. Ele leciona no curso Formação Executiva em Music Business da Fundação Getúlio Vargas e coordena o curso Indústria Fonográfica e Distribuição Digital da Music Rio Academy. Ele também é autor dos livros Música e Tecnologia, da editora Zog, de 2010, e Monobloco, uma biografia, também da Zog, de 2015. E aqui conosco temos também o Lucas Chiru. Bem-vindo, Luca. Luca é advogado e pesquisador e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, o IBD Autoral. Ele é coordenador acadêmico na Global Expert Network on Copyright e User Rights, Right to Research Project, e também é pesquisador de pós-doutorando do IBICT UFRJ. Lucas também é doutor em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ e especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, onde hoje leciona como professor também desta pós-graduação. Luca é autor do livro Direito Autoral e Inteligência Artificial, Autoria e Titularidade dos Produtos de IA, nos produtos da IA. E também temos aqui como nossa moderadora a Mariana Reis Abenza. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Mariana é advogada e sócia do Dani Zinhasi, atua com direito de propriedade intelectual empresarial em geral, possuindo vasta experiência em transações nacionais e internacionais, especialmente acordos envolvendo transferência de tecnologia, direito de propriedade industrial, franquia, direito autoral, distribuição, representação comercial, dentre outros contratos comerciais em geral. E eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados hoje por estarem aqui conosco, pessoal. Muito obrigada. Agradecer também a nossa audiência. E já passo a palavra para a Mariana para começar o bate-papo. Por favor, Mariana. Obrigada, Patrícia. Queria começar dizendo que é um prazer, é uma honra, um privilégio participar do Agenda IDS. Né? Eu estou sempre como espectadora, né? Absorvendo aí tanto conhecimento que vocês sempre compartilham. Então, agradeço o convite, né? Agradeço o Felipe, você e o IDS pelo convite de poder Prazer estar todo aqui nosso. nesse evento, ainda mais nessa mesa com esses feras, né? Que, enfim, pela apresentação você já viu que pronto, já o debate está pronto, está maravilhoso. Então, o tema de hoje, né, como a Patrícia falou, a gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial, né, na indústria musical. A gente vai tratar um pouquinho de aspectos mercadológicos, práticos, né, aí que o Léo entra, e os impactos jurídicos, né, que tem algumas perguntas de US$ 1 milhão aqui para o Luca, né? E então, o que eu achei bacana dessa nossa conversa de hoje
é que eu acho que a gente está numa época que todo mundo aqui sabe, né? A inteligência artificial não é mais coisa de filmes de ficção científica, né? Não é uma coisa distante. Ela está literalmente na palma da nossa mão. A gente rapidamente teve que se adaptar, ou fingir que se adaptou, né? Ou tentar ajustar os tropeços aí, se adaptando na vida privada, na vida como colaborador de uma empresa, como cliente de empresas. E todos os segmentos estão sendo atropelados aí por essa realidade. Para o bem e para o mal, né? A palavra atropelo eu estou usando aqui não no sentido negativo necessariamente. E na área da indústria musical é especialmente sensível, né? Claro que a gente vê aí a IA, eu tenho amigos músicos, né? E o Léo aí como músico deve apreciar o tanto de porta que ela abriu para criatividade, para parceria, para diminuir distâncias, tornar uma coisa a técnica melhor, enfim, tem isso tudo, né? Que eu imagino que seja bem visto e traga aí um aprimoramento para as próprias obras, mas traz aquele debate complexo, né, da IA. Temas como titularidade, formas de uso, limites do uso de obras protegidas. A gente tem aí questões não só de IA generativa, tem o treinamento da IA, né? E cada coisa é uma coisa, como é que isso é tratado, enfim. Por isso que temos aí Luca e Léo, para trazer um pouco da prática, né, do Léo, que é, né, o expert aí desse dia a dia da indústria musical, vai contar para a gente como é que isso está impactando a dinâmica e a forma de trabalho dele, né, principalmente. E o Luca para tentar trazer uma luz jurídica aí, ou deixar a gente com umas dúvidas, não sei como é que vai ser, sobre o assunto. Vamos lá. A gente queria começar, Léo, com você, para você contar um pouquinho para a gente primeiro, para quem não é do segmento musical, né, dessa área, exatamente o que que é você ser um A&R, né, um pouquinho aí do seu dia a dia, do seu trabalho, para a gente poder, né, ilustrar como você enfrenta todo dia os desafios aí que é aí atrás. E aí contar para a gente um pouquinho quais são os principais desafios que você já conseguiu identificar no seu dia a dia desse uso da IA na indústria musical. Com você, Léo. Olha, primeiramente, bom, queria agradecer, Mariana, Patrícia, o Instituto, pelo convite. Para mim é uma felicidade estar participando de um evento para celebrar a propriedade intelectual, os direitos autorais, a música, e falar, né, sobre os impactos da difusão de novas tecnologias do mercado musical. Mercado esse que, desde que eu iniciei minha pesquisa, ele vem sofrendo impactos, né? Quando eu iniciei meus trabalhos, era o impacto das tecnologias digitais, de gravação, produção, distribuição, que mudaram totalmente, né, um modelo de Uhum. negócio, que era um modelo muito bem determinado, com a distribuição física de produtos, né? Enfim, com entregas, com prateleiras, devoluções, né? Com digital isso tudo mudou. A gente está vendo agora a questão da inteligência artificial, né, impactando no dia a dia de quem produz, de quem vive, de quem trabalha e até de quem tem vontade de trabalhar e mexer com música, né? Quer dizer, facilitou muito por um lado, mas por outro lado também tem todas essas questões até jurídicas e éticas que o Luca com certeza irá abordar isso brilhantemente. Da minha parte, né, essa minha vertente mercadológica, né, de trabalhar diariamente com a distribuição digital de música, né, eu trabalho na Trattori, uma distribuidora 100% digital, 100% brasileira e digital, que trabalha basicamente enviando as músicas, os fonogramas às lojas digitais e fazendo a gestão dos direitos, né, das receitas geradas, etc. O A&R, que é uma abreviação de Artist and Repertoire,
é um profissional que, por mais que a indústria fonográfica tenha passado por inúmeras modificações, esse profissional, essa posição profissional, ela existe desde os primórdios da indústria fonográfica, está presente até hoje. A indústria mudou muito, mas esse profissional ele está presente até em diversos segmentos, seja numa distribuidora, que é o meu caso, numa gravadora, numa editora musical. O trabalho do A&R pensar, buscar talentos, né, para trazer para dentro da companhia, dentro da empresa e fazer um acompanhamento do trabalho dele, entendeu? É como se eu fosse um elo entre a empresa e o artista, né? A gente tem uma responsabilidade quase 360 ali de acompanhamento, né, do trabalho, seja um planejamento de lançamento, pós-lançamento, enfim, isso me dá uma possibilidade de ter um contato muito direto com os artistas e entendendo, né, assim, os desafios que eles vêm enfrentando, etc. Isso me dá essa posição me dá a oportunidade de trabalhar diretamente com artistas de pequeno, médio e grande porte, né, artistas de diferentes estágios e patamares de carreira, desde daquele pessoal começando até trabalhos de grande porte, como Galinha Pintadinha, por exemplo, que eu tenho a felicidade e o desafio de estar à frente desse trabalho, que é uma referência em termos de trabalho infantil. Né? Falando agora especificamente sobre os impactos da inteligência artificial na música, né? Que ela impactou em diversas áreas, né? Eu diria que o impacto mais notório é na própria criação musical. Né, assim, softwares que geram a música para um usuário, né, com base você dando algumas diretrizes, ele cria uma música nova, enfim, tornando a criação humana uma coisa praticamente alheia, né, a isso. E temos visto isso se impactar. Por exemplo, na área das trilhas sonoras, né? Tenho amigos meus que trabalham diretamente criando trilhas, né? E eles têm me falado, olha, meu trabalho, a demanda caiu enormemente, porque os meus clientes que me encomendavam as trilhas viram que agora é muito mais simples você gerar ali, você bota que era uma trilha assim, 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 e sai uma coisa de graça. Entendeu? Quer dizer, a gente tem percebido isso, né, em conversas, né, com pessoas do ramo, né, os músicos também, obviamente, tem aquele receio, cara, vou perder meu emprego, etc., sabe, a máquina vai me substituir, aquele dilema de sempre do receio da máquina substituir o trabalho humano, né, e quando o uso da tecnologia está para o bem, eu acho que é super válido, né? Assim, às vezes você pode usar uma ferramenta dessa para ajudar a aprimorar uma letra de uma música, ajudar a conferir se a harmonia daquela música está correta ou não, ou até pedir sugestões de arranjo. Isso eu acho muito interessante. Porém, quando você busca usar isso para o lado fraudulento, né? E aí realmente isso torna o meu dia a dia muito mais complexo e ficamos vulneráveis por conta de uma falta de uma capacidade de controle por parte de agentes de mercado, de reconhecer, né, o que está sendo fraudulento ou não, né? E falando um termo prático que eu vivi recentemente, foi justamente envolvendo a Galinha Pintadinha, né, cuja marca é da Bromélia, né, a produtora Bromélia, são os donos da Galinha Pintadinha, quem criam, etc. Né, a Galinha Pintadinha distribui seus fonogramas com a Trattori e somente a Bromélia tem a total exclusividade, né, sobre a marca e sobre os fonogramas, né? O uso por terceiros é totalmente proibido, né? E aí, quer dizer, os discos, as músicas, né, são os produtores da Bromélia, criam as músicas, fonogramas, mandam para a Trattori envia as plataformas e faz toda a gestão. Pois bem, uns meses atrás, meu telefone tocou tipo 7h30 da manhã, para me falarem que estavam nas plataformas músicas e discos da Galinha Pintadinha
no perfil oficial da Galinha Pintadinha, mas eram músicas fake, eram músicas falsas, piratas, criadas, né, com o intuito de se inserir no canal oficial da Galinha Pintadinha, que vocês podem imaginar que vai tocar muito quando qualquer coisa que entra ali, né? E, pois bem, criaram essas músicas pelo volume, imaginamos que foi via inteligência artificial, e conseguiram inserir no perfil oficial da Galinha, nos perfis, né, no Spotify, Deezer e afins. Como eles conseguiram isso? Utilizando agentes internacionais. Um distribuidor na Inglaterra, né? Eles entenderam, se a gente fizer isso pelo Brasil, obviamente eles vão reconhecer. Pô, peraí, Galinha Pintadinha. Se alguém vir para um concorrente da Trattori, o mercado se conhece e fala, peraí, Galinha Pintadinha está vindo por aqui, é melhor checar. Né? Como mandaram através de uma distribuidora inglesa que desconhece quem é a Galinha Pintadinha, a coisa simplesmente foi para o ar, entrou, e para retirar não foi uma tarefa fácil. Primeiro, você tem todos os trâmites burocráticos, que você tem que preencher diversos formulários na Deezer, na Apple, na Amazon, etc., informando aquilo. Né? Por várias, eu tive uma resposta negativa, eu tive que mandar, para vocês terem uma ideia, o print do registro da Galinha Pintadinha no INPI, entendeu? E mesmo assim, recebi algumas devolutivas, não temos informações suficientes para saber se vocês podem ou não, se vocês são exclusivos ou não. Quer dizer, nós ficamos completamente rendidos numa situação dessa, e essas pessoas de má índole, aproveitando-se dessa fragilidade de controle, acabam criando esse tipo de ação fraudulenta. Entende? Aí, quer dizer, isso é um dos fatores que tem impactado o meu dia a dia. E agora o Léo. A pergunta para você é, nesse contexto todo, né, que o Luca está falando para gente, e os problemas, os desafios que você vem enfrentando, você tem visto algum movimento da indústria, né, dos operadores dessa indústria, para tentar contornar, né, esses abusos, esses desafios? O mercado está se movimentando, está se unindo como uma classe, buscando ter alguma, né, opção, talvez não tão jurídica, mas mais mercadológica para lidar com isso? Bem, Mariana, a gente tem visto movimentações, mas o mercado musical, ele é conhecidamente um mercado que a gente não vê essa, que a gente chama de união de classe, mesmo dentro dos próprios artistas, né? Assim, a gente vê que falta às vezes né, uma agir mais assim em prol da classe, né? Mas a gente tem visto algumas movimentações, como por exemplo a Deezer, né? Que é a plataforma de streaming francesa, que recentemente comunicou abertamente que 18% do seu catálogo eles teriam uma tecnologia que identifica, né, a utilização de IA, seria músicas feitas por inteligência artificial. Também falaram que eles recebem cerca de 20 mil músicas por dia, né, em que eles identificam, né, músicas criadas com as ferramentas de inteligência artificial, e que essas músicas não estariam fazendo parte do catálogo ali para os usuários comum. Né? Mas assim, a gente vê a iniciativa de uma plataforma, né? Assim, para você ter uma ideia, onde eu trabalho, a Trator, ela distribui para mais de 100 plataformas, né? Quer dizer, é um universo muito grande, e também a gente está lidando com uma abundância de oferta de música nunca antes vista, né? Tem um centro de pesquisa chamado Luminate, que publicou que ano passado, em média, as chamadas DSPs, né, o Spotify, Deezer e tal, receberam em média por dia 99 mil novos fonogramas por dia, né, a cada dia. Quer dizer, é um volume muito gigante, né? Assim, fazer esse tipo de controle realmente está longe de ser uma tarefa fácil. Também uma coisa é saber se a música foi criada inteiramente com a utilização de inteligência artificial, mas vai que, sei lá, só um percentual, entendeu? Quer dizer, a tecnologia evolui, e normalmente todo o sistema legal vai atrás ali tentando, né, equacionar todas as variáveis aí que vão surgindo.
né? Mas assim, por exemplo, sobre a questão de, como o caso que eu passei na Galinha Pintadinha, né? De alguém criar um conteúdo falso, alegando ser a Galinha Pintadinha e botar no ar. Algumas plataformas, elas têm o que a gente chama de blocklists, ou seja, somente, pô, artistas X músicas só podem vir através daquele agente de mercado. Por exemplo, sei lá, se eu quiser subir uma música da Lady Gaga, entendeu? O pessoal vai falar, pô, peraí, você não tem o direito disso, entendeu? Assim, algumas plataformas já têm essa listagem, mas outras não. Entendeu? E aí, durante essas questões da Galinha Pintadinha, algumas eu consegui uma coisa muito mais, não só para retirar do ar, mas impedir que futuros, né, cadastros fraudulentos viessem a acontecer. E outros falaram, cara, a gente não tem o que fazer, entendeu? Eu falei, gente, não tem que inventar roda, é criar uma coisa ali que proíba. Olha, isso daqui só pode subir através de terceiros. Entendeu? E aí, quer dizer, com esse volume de músicas novas e com essas facilidades de você criar conteúdo, uma coisa é você criar um conteúdo para você se divertir, etc. Eu fiz uma música ali que eu, enfim, não toco nenhum instrumento, eu tinha vontade de fazer alguma música. Outra coisa é você criar um disco no nome de uma marca conhecida para tentar ganhar dinheiro, né? Quer dizer, eu acho que as plataformas, todos a gente, eles têm uma responsabilidade nisso, não empurrar só para o usuário, né, para quem está subindo a música, dizendo assim, olha, você se responsabiliza por que você está subindo e o problema é seu, entende? É aquela coisa da responsabilidade, né, que o Luca estava falando também. Os termos de uso empurram para frente a responsabilidade, né? E, e ainda que você tenha mecanismos também, né, como o titular dos direitos de tentar derrubar, como você falou no caso da galinha pintadinha, você mostrou o documento, mostrou o que precisava, e a pessoa, máquina que te respondeu, disse que não era suficiente, né? E você fica de mãos atadas, porque é isso, e aí você vai entrar com uma ação judicial, né? Aí a gente volta para o Luca, não tem decisão ainda, a gente não sabe como isso vai acontecer. E aí, nos meses e talvez anos que isso vai ficar em curso, o sujeito está lá recebendo dinheiro no seu portfólio, né? Toda criança que baixar né, a playlist da Galinha Pintadinha, eu, por exemplo, na minha família já ia ter dado milhões, né, de dinheiros para esse sujeito, de tantas vezes que eu escutei a lista da Galinha Pintadinha, né? Então, quer dizer, a gente fica de mãos atadas mesmo nessa parte, enquanto tá, né, a inovação chega e, né, e a parte jurídica vem atrás. Eu queria aproveitar para perguntar pro Léo, né? E porque aqui a gente parece que tá só massacrando a IA, né, coitada, né? Falando que ela dá problema, traz perguntas sem resposta, mas a gente queria aproveitar a oportunidade para escutar de você um pouco o outro lado da moeda, né? O que que você tem visto que a IA na indústria musical está trazendo de benefício, de repente democratizando algum processo, e ao mesmo tempo que a gente fala que ela talvez tire trabalho de um tanto de criadores, né, de autores, será que ela está abrindo portas aí para uma nova linha de trabalho na indústria musical? Né? Oportunidade, na verdade. Como é que você tem visto isso? Não, Mariana, também, claro, tem um lado bom, né, disso, né? Sei lá, por exemplo, temos softwares que fazem ajustes na parte da mixagem e masterização, né? Esse é um procedimento que vem após a gravação, né? Uma banda entra num estúdio, os instrumentos são captados, a mixagem é quando, né, os elementos musicais eles são equalizados, né, os volumes, a voz, para combinar com, sei lá, com o contrabaixo, com o teclado, com a bateria, tudo mais, né, no momento da mixagem. E depois vem o procedimento da masterização, em que são ajustadas as frequências, né, da faixa, né? E a gente tem observado alguns softwares que utilizam inteligência artificial para esse processo. E isso facilita, principalmente às vezes aquele artista iniciante que não tem recursos, entendeu? Assim, para pagar
né, um bom técnico de som, né, um bom engenheiro de som para mixar, masterizar, né? O mesmo, por exemplo, imagina, pô, você tem uma letra ali, você não está conseguindo finalizar ela, aí, né, você usa uma inteligência artificial para te ajudar ali também a finalizar a letra, né? Quer dizer, eu acho interessante quando ela vem para dar um polimento, né? Uma opinião pessoal minha, mas quando ela vem para criar tudo 100%, eu já fico na dúvida, entendeu? Mas temos visto vários softwares utilizando essas ferramentas para dar esse polimento, né? Nas músicas, nas letras, tal, o que eu acho bastante interessante. Não, bacana. É, E sobre essa coisa de abrir caminho, de repente, para uma nova linha aí de artistas, você vê alguma Olha, eu acho que novidade? eu acho que é possível, assim, a partir do momento que você pode criar uma música, né, sem tocar um Sim. instrumento, etc., quer dizer, isso Uhum. pode realmente facilitar ainda mais o acesso a pessoas que querem ali ter um contato com o universo musical, né, assim, para se inserir, né, apesar de eu achar que um desenvolvimento de carreira depende também da motivação da pessoa ter um contato com o instrumento musical e tocar, né, assim, ao vivo, etc, né, tal. Mas isso abre Uhum. possibilidades mesmo, né? Uma pessoa de casa criar um repertório ali, quem sabe iniciar um trabalho para ir se aprimorando e tudo Uhum. mais, né? Sim, sim, não, é legal. E eu concordo, é um dos dilemas éticos, né, que a gente vê. E esse criador de casa, a obra dele já vai nascer com as perguntas, né? Porque a gente está falando aqui de obras que nasceram sem perguntas, que a gente sabe quem são os titulares, né? E que agora, quando se lançam nesse mundo, vem as perguntas. Essa obra vai nascer com as perguntas.